Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Tem um estranho grave aqui. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Diz assim: Porém vos digo, andai pelo Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Pois toda a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos um ao outro. De sorte que não façais as coisas que quereis. Se, porém, vós sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar-se. Eu falei no domingo passado que a gente iria começar esse ano, e começamos no domingo passado, uma série de estudos sobre frutos do Espírito. Eu disse também que eu vou tentar levar todo o ensino da igreja desse ano para essa área de frutos do Espírito. Porque quando você começa a colocar frutos do Espírito e ao mesmo tempo dons do Espírito, infelizmente isso fez uma divisão na igreja e nos coloca da seguinte maneira: um grupo todo busca dons, outro grupo busca frutos. Os que buscam dons, geralmente não buscam os frutos, nem entendem muito sobre os frutos. Os que buscam os frutos, muitos deles param lá no início e ficam confusos. É fruto, ou, mudou de novo aí. É frutos ou são frutos? Na verdade é um fruto ou... Aí, tá bom. Ou é um monte de fruto? Quer dizer, você tem um, você tem todos. É isso? Quer dizer, você tem amor, você também é honesto. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis, ou pelo seu fruto os conhecereis? Frutos. Aí o livro de Gálatas fala, o fruto do Espírito é... Como é que fica? São frutos ou é um fruto? É um fruto com várias sementinhas. É um ou são vários? Quer dizer, se é um, eu tenho ele, eu tenho todos. Então não pode ser um. Quer dizer, eu tenho alegria, eu tenho paz, isso significa que eu sou honesto, eu sou próspero, eu leio a Bíblia, eu sei... Não. Ok. Por isso Jesus falou, pelos seus frutos. Ok? Agora, se é fruto ou se são frutos, qual é o problema disso, gente? Por que a gente para nesse assunto e não vai saber o que são os frutos, cada um deles?
O que é longanimidade? É isso que importa. Como que ela aparece na nossa vida? É isso que importa. Quando ela aparece, o que ela enterra lá embaixo? O que ela desfaz? É isso que importa. Não o fato de se tem um S, não tem um S, se... Entende a coisa? A gente acaba parando no que não tem nenhum valor e livros são escritos tentando provar que é o fruto. E outros não, são os frutos. Vamos esquecer a questão dos frutos, o fruto, porque isso não importa. E vamos para cada um deles. São cerca de 60 e tantos frutos. Outra palavra para fruto que você pode ter, Jesus falou pelos seus frutos os conhecereis, também falou, se a gente tiver aquelas qualidades que está no livro de Pedro, a gente não vai ficar infrutífero. Pega alguém uma garrafinha de água para mim. A gente não vai ficar infrutífero. Quando você vê a mãe de todas as parábolas, que é a parábola, Jesus falou, se você não entende essa parábola, como que vocês vão entender as outras parábolas? Então, qual é a mãe, a principal parábola da Bíblia? Vamos lá, gente. Vocês são leitores da Bíblia. Hã? Esse nome, semeador, foi quem traduziu a Bíblia que botou esse cabeçalho lá em cima. Porque quando Jesus foi falando, ele não fala assim, parábola do semeador. E estava Jesus assentado, etc. Não. Então, a gente, para facilitar e mostrar os pedacinhos que a gente chama de texto, a gente, então, começou a colocar título. Mas não tem, aquilo é uma sequência escrita. E no que a gente lê, né, sobre a parábola do semeador, quem é o semeador? Morava onde? Me conta a história desse semeador. Ele era judeu, ele era gentio. A gente não sabe. Aquele capítulo, que é em Marcos 4, ele não fala tanto do semeador. Ele fala uma ou duas vezes. Mas ele fala o capítulo inteiro sobre o quê? A semente. Todo o capítulo fala sobre a semente. Marcos 4 é a parábola da semente. Na verdade, tudo sobre a semente. E Jesus fala duas vezes naquele discurso dele, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois ele fala de novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ali ele fala assim, vocês não entendem essa parábola? Então como que vocês vão entender todas as outras parábolas? Ele também fala ali, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Em outras palavras, é tudo que tem a ver com o reino de Deus. Está ali na parábola em Marcos 4, que eu chamaria tudo aquilo, uma parábola só, a parábola da semente. Dividiram em pedacinhos a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do semeador, tudo aquilo é um assunto só. Quando a gente divide, a gente perde o fio da meada. Na verdade, aquele capítulo 4 do livro de Marcos, é quando você lê tudo aquilo, entendendo que ali Deus vai estar revelando o princípio de como tudo funciona no reino de Deus. Tudo. Aquela é a mãe das parábolas. Aquele é o nosso fundamento, é a nossa fundação, é o nosso alicerce, para que a gente cresça entendendo como que funcionam as coisas no reino. E tudo isso ali tem a ver com a semente. E o reino de Deus é como se o homem lançasse semente à terra e fosse, dormisse de noite e de dia, sem saber-lhe como. A terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro o grão, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, até que ela amadurece, fica na hora e está na hora de você colher. Mesmo que seja a menor sementinha. Lá o assunto semente de mostarda. Continua falando sobre semente. Mesmo se for a menor das sementes, a menor sementinha, o que acontece? Ela primeiro é pequenininha, mas depois ela cresce, 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 a ponto das aves usarem aquilo ali para se abrigarem. Ele fala que existem vários tipos de solo, e nesse solo você joga a mesma semente.
3 solos bons, 3 solos ruins. Solos ruins, à beira do caminho, os espinhos, as pedras. Solos bons, um que produz um pouco, 30 por 1, outro que produz mais ou menos 60 por 1, e aquela terra fértil, aquela gleba da sua fazenda que está super fértil, você planta, produz 100 por 1. O ponto é que a semente ali sempre é a mesma. Não produz 100 por 1 porque a semente é melhor. A semente é a mesma, e no mesmo capítulo Jesus fala, a semente é a palavra de Deus. Então, tudo que você vai vendo ali tem a ver com a semente. É como se um homem tivesse uma candeia, como se tivesse uma vela, uma lanterna, uma lamparina, e essa luz não é para ser colocada debaixo da mesa. Aquilo que eu falo com vocês por parábolas, Jesus falou com eles, por que você fala parábolas? E ele fala, eu falo por parábolas para que as pessoas que estão lá fora não entendam. Mas para vocês é revelado o reino de Deus. Então não é interessante que os códigos de Deus e a maneira como ele age seja revelado para aqueles que não são filhos, aqueles que estão lá fora. Mas mesmo assim tem muita gente lá fora, no mundo, que aplica os princípios que estão ali em Marcos e se tornam milionários. E os negócios vão para cima. E os empreendimentos, eles rendem mais, tanto em pessoas, quanto em conhecimento, em poder, em dinheiro. Por quê? Porque usaram os mistérios do reino de Deus. Uma vez Jesus falou, Uma vez Paulo, pelo Espírito, falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós vamos esse ano falar o ano inteiro sobre esse assunto, sobre frutos do Espírito. Porque, assim como tem muitos predicados, muitos frutos, muitas qualidades que pertencem a Cristo, e na medida em que você se torna um filho, o Espírito Santo ele começa a mudar a sua mente. E ele muda a sua mente a ponto de você começar a se parecer com Cristo. E Paulo chama aqueles que se parecem com Cristo espirituais, pessoas que têm a mente de Cristo. Também existem as obras da carne, que nós lemos aqui no início. E obras da carne é aquilo que naturalmente já vem com o ser humano. É aquilo que nós nascemos. Só que tem muita qualidade boa que a gente também nasce. Nós somos como um espelho quebrado da imagem de Deus que ele colocou em Adão. Nós não perdemos todas as coisas. Nesse ponto, eu discordo da doutrina da total depravação. Mas eu concordo com o que está em Romanos, que diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que entenda. Eu entendo isso. Só que Deus é tão bom que Deus manda para aqueles que não são seus filhos a graça comum. E a graça comum age naqueles que não são salvos. E mesmo sendo totalmente afastados de Deus e depravados, eles começam já desde pequenos serem atingidos pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus. E você vê uma criança que ela é boa, vê outra que é um capeta. Você vê uma criança que fala a verdade, outra que é mentirosa. E você não pode falar que a criança que fala a verdade, aquela verdade, por aquela criança não ser salva, não ser de Deus, ela pode ser filha de um monge budista, concorda? Não, monge não casa. Tá? Mas ela pode, desculpa aí. Ela pode ser filha de um camarada que é assassino e mata muita gente, e a tal da criança pode falar a verdade. Ela pode ser bondosa também.
E eu não posso falar, não, porque ela é filha do mal, tudo que ela faz é do mal, e isso que ela está fazendo de bondade não é bem uma bondade, porque aí eu tento dar explicações, porque ela deve ter outros interesses, etc. Não, não, não. Bondade é bondade. Verdade é verdade. Honestidade é honestidade. Está cheio de gente que é do mundo muito mais honesto do que muitos crentes. Tem gente que já me falou, eu faço negócio com qualquer um, menos com crente. Porque crente não paga, crente não sei o que lá. Então, o ponto, resumindo isso daí, é que algumas coisas a gente consegue ter do que Deus nos criou. Mas é como um espelho quebrado. A imagem não está nítida. Mas você vê um pedaço do nariz, você vê um pedaço do olho, você vê a boca inteira, etc. e tal. Essa imagem quebrada, ela precisa ser restaurada. E a restauração se dá na medida em que o Espírito Santo vai mudando a nossa mente e a gente vai ficando mais parecido com Cristo. Vai tendo as qualidades da mente de Cristo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Então, a nossa função no reino de Deus, o nosso desafio, a nossa caminhada, a nossa saga, é a partir do dia em que nós somos fixados em Deus, através da nova criatura, através do novo nascimento, através da conversão, através da entrada do Espírito Santo dentro da gente. A partir desse dia, a gente começa uma batalha que nunca vai terminar até o dia que a gente expirar e se apresentar a Deus. O que Deus espera e o que Deus planejou e tudo que Ele fez para que isso acontecesse é que você nasça como um bebê e queira genuinamente o leite espiritual que é a palavra de Deus, e que você cresça como Jesus cresceu em graça, em conhecimento, em obediência, temor, e você vai se tornando um adolescente espiritual, depois vai um jovem espiritual, até que você chega a uma estatura de varão, e nessa estatura de adulto, varoa também, né? Nós somos inclusivos aqui, né? E nessa estatura de adulto, Deus possa te usar principalmente para multiplicação. Porque aqueles que realmente se multiplicam são adultos que se casam e que aí têm novos filhos. Espiritualmente é isso que Deus quer. Que você deixe de ser uma criança e se torne um adulto, que Deus possa contar. A gente não pode contar com criança, adolescente, jovem numa guerra. Jovem pode. Os jovens a gente já pode. Agora, adolescente, criança, na guerra, E nós estamos em guerra. Deus quer que a gente cresça e não apareça. Então, com isso, vamos lá. Nosso alvo vai ser descobrir cada fruto do Espírito. Mas não só falar teoreticamente do fruto. Na prática, a gente vai entender o fruto. E a gente vai ver que cada fruto... Passa lá o outro slide para mim. Cada fruto é como se a gente, quando fosse conectado em Deus, nascesse de novo, Deus nos desse no interior nosso um monte de quartos. Não adianta a gente querer pedir para Deus, Senhor, me dá paciência. Nunca peça isso, hein? Porque a chave da paciência é tribulação. Cada quarto desse, passa outro. Cada quarto desse é um fruto. Você não precisa pedir a Deus um fruto. Ele já te deu todos os frutos. São nossos. E te deu um chaveirão. Um chaveiro com 3.200 chaves. Agora imagina você vai dormir numa casinha que a gente tem lá em Belfort Roxo. Naquela rua que não tem luz. E eu fiz a casa sem janela, com medo de ladrão. Aí eu te boto naquele quartinho, falo, olha, aqui até as portas de dentro a gente tranca. Então bateu a porta, ela trancou. Aqui está o chaveiro, jogo para ele um chaveirão de 3.000 e tantas. E lá tem ventilador, lá tem ar-condicionado, tem tudo. O que você faria se eu te tranco dentro de um quarto que não tem janela e te dou um chaveirão de 3.000 chaves? Hã? Faz o quê? Entraria em pânico. Outra pessoa faria o quê?
Não, a porta é de ferro. Hã? Vai perguntar qual é a chave da porta. Então, antes de você dar um piti e o outro lá esparramar o troço todo e quebrar o quarto todo, faz o seguinte: pergunta qual é a chave. Qual é a chave? Ah, é aquela amarela quadradona. Ah, de madrugada, o ar-condicionado começa a dar estalo, pegar fogo, você pega tranquilamente o chaveirão, amarela, quadrada, saiu, fecha a porta, você saiu da situação. Infelizmente é assim que acontece na nossa vida espiritual. Você está andando, tudo tranquilo, de repente, o quarto da paz pega fogo. E você agora tem um chaveirão de 3.000 e tantas chaves, e você não sabe qual é a chave. Então você começa: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, faz um milagre. E vai tentar as 3.000 chaves, a outra dá um piti, o outro quebra tudo. Mas é muito mais fácil você saber qual é a tal da chave. Deus nos deu um chaveiro, está aqui, ó. Está aqui. As chaves estão aqui dentro. O que a gente não sabe é qual chave que eu uso para amor, qual chave que eu uso para paz, qual chave que eu uso para longanimidade. Na verdade, muitos nem sabem o que é longanimidade. Qual chave que eu uso para fidelidade, para lealdade? Sabia que é diferente lealdade e fidelidade? Qual chave que eu uso para alegria e domínio próprio e temperança e daí por diante. São 60 quartos, todos aqui dentro, fechados. Então, ao invés de eu ficar: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Deus vai falar: eu já te dei, está aí dentro. Então abre a porta. Não, essa é a nossa função. Por isso nós vamos estudar quais são as chaves. Outro nome para chave é princípio. Deus não faz acepção em pessoas. Quando alguém me empresta um carro, a chave não vai chegar para mim lá no carro e falar: com você não. Você colocando a chave certa, na fechadura certa, vai abrir. Se você botar as chaves que Davi usou, nas portas que Davi abriu, você vai ter esses mesmos frutos ou qualidades na sua vida. Se você usar uma chave errada, uma fechadura errada, o que acontece? Primeiro não abre, segundo você estraga a chave, quebra a chave, etc. e tal. Então a gente quer ter uma vida, como a Bíblia fala, como culto racional. Deus nos deu cabeça para aprender, para descobrir, para pesquisar. Está ali o chaveiro. Vamos fazer isso. Você vai ficar craque. Porque aí, de repente, acaba a paz. Essa vermelha aqui. A paz volta. Ok? Passo próximo. A porta de entrada nesse hotel interno também tem uma chave. Esse daí é a vida interna, é o homem interno, é a nossa alma junto com o nosso espírito, juntos aí, onde Deus nos deu um monte de acesso. Cada um desses frutos, e depois a gente vai fazer uma lista, é um acesso que Deus nos deu. Esses acessos são todos ativos em Cristo. Quando Cristo veio, ele não herdou de Adão os pecados. Então Cristo nunca teve obras da carne. Em compensação, porque ele não foi filho de José, e sim filho de Deus, ele trouxe tudo aquilo que é bom e que é de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. E essas coisas boas, honestas, justas enfim, coisa que é boa, Jesus naturalmente tinha. O que Deus quer fazer é que a gente tenha esse acesso como Jesus naturalmente teve. A diferença é que o nosso acesso é por revelação. A revelação geralmente ela vem por uma informação. O que eu estou fazendo aqui hoje é informação. Eu oro para que o Espírito Santo fale no seu coração e você tenha a transformação dessa informação que eu estou dando para alguma coisa espiritual que vem por dentro, chamada de revelação. Quando a revelação vem, não sou eu que estou te convencendo pelo ouvido, e sim o Espírito Santo está te convencendo pelo Espírito. E você nunca mais esquece.
Porque você, uma vez sabendo andar de bicicleta, se você aprendeu a patinar, se você aprendeu a usar skate, se você aprendeu a jogar com estilingue, atiradeira, boleadeira, seja o nome que você dá no seu estado, você nunca esquece. Mesma coisa as coisas com Deus. Você aprendeu a orar, você sabe orar, você viu que oração é respondida, você sabe que se a oração não bate no teto nem volta, você se virou um mestre na oração, acabou, você passa para outra, e passa para outra, e passa para outra. E assim nós vamos crescendo, e Deus vai nos usar, e a nossa vida vai ser aquilo que Deus planejou. A melhor coisa para a gente é ser aquilo que Deus planejou. Então vamos lá. A porta de entrada, eu só entro ali se eu tiver a chave. Quando eu estou do lado de fora desta porta, eu sou uma pessoa que não é convertida. Eu sou uma pessoa que não nasceu de novo, eu sou um homem natural. Mas aí eu quero entrar ali, nessa minha parte interna. O amor, ele não é um sentimento. Tem 3 palavras no grego para o amor. Tem agape, tem filéu, tem eros. Esses tipos de amor, eles são diferentes. O filéu, onde vem a palavra philos, que quer dizer amigo, é aquele amor do amigo, do irmão, do pai para filho, filho para pai. O amor eros, ele é um amor que envolve o corpo. Da onde vem erótico, enfim, coisas assim, que é o amor geralmente entre marido e mulher. E o amor agape, ele é o amor que o objeto, ou seja, a quem eu direciono o amor, não precisa me amar, nem gostar de mim. Às vezes pode ser até meu inimigo. Mas eu que sou o agente, eu que sou a fonte desse amor, vai amar independente de qualquer coisa. É diferente do amor platônico. Porque o amor agape, que é o amor de Deus, ele tem por objetivo amar aquela pessoa e trazer aquela pessoa para perto. E daí você vê muita gente com esse amor agape trabalhando na área da misericórdia. E trabalha então com crianças de rua, com viúvas, trabalha com viciados, porque essas pessoas são muito carentes de amor, de todos os tipos de amor. E você com amor agape, você consegue se dar, você não espera nada em troca. Esse amor agape é o de Coríntios 13, que fala ainda que eu tivesse, que eu desse tudo que eu tenho, e eu não tivesse esse amor, eu seria como o sino que retine. Então, esse amor aí que é aquele que abre a porta. Agora, toda vez que a gente tem um fruto do Espírito, ou uma dessas qualidades, ou uma dessas portas abertas, a gente vai descobrir que nós enterramos embaixo daquela porta, embaixo daquele quarto, 5, 6, 7 obras da carne. A gente não tem que lutar contra o pecado. A gente tem que descobrir como as qualidades de Cristo aparecem em nós. E isso acontecendo, naturalmente o pecado vai embora. Um exemplo, a verdade. Eu já falei isso aqui outro dia. Se eu começar a ser verdadeiro, olha quantas obras da carne que eu mato, ou enterro. Mentira, engano. O que mais? Não, inveja, cobiça é outra base. Hã? Fala alto. Falsidade. Que tal testemunho falso contra alguém? Que tal injúria? Que tal calúnia? Olha quantas coisas eu mato se eu for verdadeiro. E até talvez fidelidade. Porque eu não sou capaz de ser infiel se eu sou uma pessoa que falo a verdade. Porque eu teria que chegar em casa e falar, hoje, de novo. Não, a gente não faz isso. Então, se você é infiel, você é mentiroso. A hipocrisia.
quer ser uma coisa e se mostrar outra. A palavra hipócritas no grego quer dizer ator, artistas, né? Então, assim é esse nosso templo interior. Se você abrir uma porta, naturalmente, você enterrou um monte de obras da carne. Então, vindo aqui, vamos lá. Uma vez a Globo fez uma coisa lá no centro do Rio, lá para as 6 da tarde, naquele mundo de gente saindo para ir embora para casa, correndo, um senhor meio idoso, ele começou a cambalear, assim da idade do pastor Carlos. Assim. Ele começou a cambalear e não sei o que lá, e de repente ele cai no chão. Bah, Rio de Janeiro. Ok, e o povo passando. Quanto tempo você acha que demorou para alguém se ajoelhar e ver o que tinha acontecido com ele? 5 minutos. Até que um jovem teve coragem de se ajoelhar ali, aí encheu. Na mesma hora fez uma rodinha. O primeiro vai, os outros vão, os curiosos. O homem era um ator. Fizeram isso no interior, numa cidadezinha lá de Minas Gerais. Não, foi de São Paulo. Garapa Azul, nome. Guapiaçu, parecido. Garapa Azul e Guapiaçu, isso aí mesmo. Fizeram em Guapiaçu, aí em Guapiaçu tem uma rua só. Né? Se botar uma porteira naquela rua, a cidade fechou. Mas aí, lá estava um velhinho andando, o mesmo. Foi lá. De repente ele tropeça, cai no chão. Na mesma hora, sai a mulher que estava sentada naquelas cadeiras de plástico, fica do lado de fora da casa lá em Guapiaçu. Conhece o pessoal de tarde? Ela levantou, correu para lá, já uma criança assim, daí um pouco estava todo mundo lá. Não demorou 10 segundos. Por que o pessoal do Rio, que tem muito mais hospital do que em Garapazu, por que eles não foram? E por que o pessoal do interior corre e faz? Amor ao próximo. Tem mais misericórdia. Está mais frio e tem o quê? Por que a pessoa não vai ali? Egoísmo? Medo. Medo. No Rio tem muito assalto. No Rio tem muita doença. O amor lança fora todo, está escrito na Bíblia. A gente vai juntando essas coisinhas e a gente percebe que quanto mais simples é a pessoa, quanto menor a cidade, quanto menos civilização, mais amor natural as pessoas têm um pelas outras. Quanto mais adiantado o local, quanto maior a cidade, mais frio as pessoas são, mais frias as pessoas são. E geralmente é lá que explodem as bombas. É lá que tem aquele monte de briga de polícia com... Isso é uma das características. Quem está mudando aí, senhor? Eu estou pedindo. Pode deixar. Automático. Frutos do Espírito. Vamos lá. Então, vamos lá. O ponto é, nós temos que ter uma chave. A gente sabe que a gente não tem amor porque a gente tem medo. Não temos amor porque nós somos mais frios. Alguma coisa fez no coração do ser humano, hoje eu só estou falando de amor, estamos quase acabando, que nos esfriou. A Bíblia diz que quando chegar a época de Jesus voltar, não vai ter fé na terra e o amor vai se esfriar, o que você falou. O que é que tem que acontecer para que esse amor volte? O que é esse amor? Por que eu não tenho amor? Eu chego numa igreja, chego num lugar que eu nunca fui, eu olho um camarada assim, eu olho para ele assim, não fui com a cara daquele cara. Ele tem óculos quadrados, detesto gente de óculos quadrados. Chama antipatia natural, gratuita. Não existe isso, gente. Como você pode não gostar de uma pessoa? De onde que ela vem? Ah, ela é de São Paulo. Não estou paulista. Nem conheço a peça. A gente começa a desenvolver uma parceria com o diabo
E a gente compra essas coisinhas. Como que eu posso não gostar de uma pessoa que eu nunca vi? Como que eu julgo uma pessoa porque ela vem de uma cidade, torce para um time, e é branco, preto, marrom, verde? Como que eu posso ter esses sentimentos? O diabo, ele vai criar na gente esse tipo de vacina contra pessoas. E a gente vai se tornando mais frio, mais frio, mais frio. A chave do amor, passo próximo. Que é essa porta da frente, próximo. Isso é Suzana e uma menina. A gente estava indo do Rio de Janeiro para o Nordeste, para Pernambuco. 3 vans. 4. Uma foi por Goiás e 3 foram ali por Bahia. E quando chegou lá na Bahia, uma das vans pifou. A gente encostou a van, as outras 2 foram para a próxima cidade e foram buscar então um guincho para levar para consertar a van. Como tinha coisa de 16 pessoas dentro da van, nós paramos exatamente na frente de um morro que tinha lá umas 200 casas. Eu falei, olha, fecha a van, todo mundo, vamos lá para aquela cidade, que aqui está perigoso, passa muito caminhão e tal. Chegamos na cidade, a primeira coisa que eu pergunto, tem alguma igreja aqui? Ah, tem uma Assembleia de Deus ali. Ok, vamos lá, Assembleia de Deus fechada. Cadê o pastor da Assembleia? Ah, não mora aqui, mas tem um diácono que mora. Aonde que mora a casa do diácono? Naquela rua ali, vira tal. Eu fui lá. Chego lá, ele estava na roça. Só estava ali a esposa dele e a neta. Eu bato no portão, ela vem lá fora. Quando ela vem, eu chego para ela e falo, a paz do Senhor, eu sou um pastor e eu estou requisitando a sua casa agora em nome de Jesus. Olho bem no olho dela assim. Ela olha no meu olho, abre o portão, cidade pequena, me dá o maior abraço e fala, entra todo mundo. Todo mundo estava escondido do outro lado ali da esquina, não tinha virado. Só tinha 3 comigo. Entra todo mundo. Aí o povo vem, vira a esquina, entra todo mundo lá. Na hora que ela está vendo o povo entrar. E ela, glória a Deus, não sei o que lá, e abraça todo mundo. Chega, chama a neta, pega R$20 e fala, vai comprar pão para eles. Eu também pego mais uns 20, R$40, dou para a Suzana, falo, e compra outras coisas também. Tá. Aí entra todo mundo lá dentro. 16 pessoas. Todo mundo entra numa e toma banho. Nós estamos na Bahia, o maior calorão. E lá o banheirinho da mulher, e a mulher nos atendendo, não tinha cadeira. Resumindo, depois todo mundo comeu e tal, aquele povo todo sentado no chão. Ela falou assim, eu tenho que falar uma coisa. Ontem à noite, assim que eu comecei a dormir, eu sonhei que ia estar um monte de gente sentado no chão da minha casa. Eu não conhecia. E quando vocês apareceram, o Espírito Santo falou, são eles. A gente passou ali mais 1 hora, a gente comeu, orou por ela. A neta pediu para ela, vó, deixa eu ir com eles. Não veio, claro que não. Mas nós falamos, olha, nós estamos indo para essa viagem missionária. E se Deus quis que a gente parasse aqui, é porque vocês fazem parte disso. E uma das partes muito importantes é oração e intercessão. Vocês vão estar intercedendo por a gente vai. Nisso chega o caminhão, reboca o carro, nós vamos embora e essa cena acabou. Mas isso é o testemunho do amor. Quantas vezes a gente abre completamente o coração e representa o amor de Cristo. Isso é amor. Qualquer outra coisa é eros, é filéu, são outros nomes, porque o verdadeiro amor, ele cria, ele é criativo. O homem casa com a mulher, os 2 se amam, eles criam filhos. É natural isso, o amor produz. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão de ação. O amor carrega com ele uma série de situações. Próximo. A chave do amor é a morte do eu. A gente não ama porque a gente está preocupado com a gente.
Isso até um incrédulo sabe. Chico Buarque. Beijou sua mulher como se fosse a única, subiu na construção como se fosse o único e caiu na contramão atrapalhando o trânsito. Depois ele muda o troço todinho e usa as mesmas palavras e beijou seu filho como se fosse o pródigo e subiu na construção como se fosse o último e estatalou no chão atrapalhando o sábado. Nós estamos falando de uma ideia que se eu estiver indo para a praia com a minha família e de repente engarrafa todo o trânsito, eu perco a paciência. O que está acontecendo? Ninguém faz nada. Eu tenho que ir para a minha praia. E eu não quero saber se alguém morreu lá. Eu não quero saber se alguém ficou viúvo ou se alguém ficou órfão, se alguém está machucado, sentindo dores. Eu quero saber com a minha hora que eu marquei de ir para o meu culto na igreja. Isso é domingo de manhã, eu tenho que ir na escola dominical, esse troço todo está me atrapalhando, porque o meu eu está querendo coisa. Caiu na contramão atrapalhando o sábado e morreu na contramão atrapalhando o domingo, ou seja lá o que for, atrapalhando o trânsito, mostra que a gente se preocupa com as pequenas coisas, porque essas pequenas coisas têm a ver com o nosso eu. Então, se você quiser ter amor, a chave que abre esse amor é a morte do eu. E ninguém gosta de morrer, por isso é difícil amar. Se a gente fizer aqui uma campanha, fazer uma palestra, como que você vai morrer em uma semana? Vem aqui que a gente ensina. Não vem ninguém, porque nós não queremos morrer. Só que para você ter o amor de Deus, importa que a semente, ela, e aí, morra, senão ela não nasce. O que Deus quer é que haja essa mudança, essa metanoia com você. Que você resolva matar esse eu. Aí você nasça como uma nova criatura. E esse novo eu é um eu transformado. E essa transformação tem as qualidades de Cristo. A primeira chave, a gente fica com ela aqui hoje, passa. Next. É isso aí. O soldado está numa guerra. Um monte de gente está morrendo. Ele vê duas crianças lá no meio. É bala para tudo quanto é canto. Ele sai do lugar dele. Não são filhos dele. Não são da terra dele. Ele segura as duas crianças e ele leva as crianças para o abrigo. O que fez esse soldado fazer isso? Amor. Ele não pensou sobre ele poderia morrer? Não, porque ele já estava morto. A morte doeu. Quando a pessoa já está morta, ela não tem medo de morrer de novo, porque como que eu posso morrer duas vezes? Eu já estou morto. Então, o amor às crianças foi maior do que o amor à própria vida. Se você não ama, é porque o seu eu está muito alto. Aprende a matar o eu, que esse amor de Cristo aparece em você. Amém? Semana que vem nós vamos falar de alegria e da paz. E aí a gente vai. Começa a colecionar o seu chaveiro. Você tem um chaveiro agora de 3.200 chaves e uma delas já tem cor. Ok? Aquela vermelhinha em forma de coração é o... E a chave chama morte do eu. Toda vez que não conseguir amar, fala, para, eu morra. Porque é isso que a Bíblia diz. Que a cada dia eu tenho que levantar, tomar a minha morte, que é a cruz. O símbolo da morte é a cruz. Aí ele fala, se você não acordar, se não você todos os dias não carregar a sua cruz, Carlos, não é quem você pensa. A sua cruz é a sua morte. A sua cruz não é porque você manca de uma perna e é cego de um olho. A sua cruz não é a sua sina. A sua cruz não é o vizinho chato que toda vez que você bota uma música ele pede para baixar. A sua cruz é a sua morte.
E a Bíblia diz, aquele que não tomar a sua cruz, a sua morte, a cada dia e me seguir, não é digno de mim. Então existe a questão de eu estar vivendo e sem a minha morte, sem a minha cruz. Isso é diário, isso é renovação da nossa mente a cada dia, rejeitando o mundo. Diariamente, isso é cabeça, isso é nosso culto racional, isso que produz fruto. Esse é o primeiro fruto, a nossa porta. Assim que você tem amor, abre aquela porta, você fala, uau, eu tenho muitos outros quartos. Eu tenho a alegria aqui, eu tenho a paz ali, eu tenho a benignidade lá, eu tenho a prosperidade lá, eu tenho a fidelidade lá, eu tenho domínio próprio lá, eu tenho a diligência lá, eu tenho fraternidade. Tudo isso aí nos foi dado, mas sem amor, você não entra nesse corredor. Ok? Vou colocar de pé. Deus te abençoe. Pastor.